Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês mais ou menos uma introdução à metafísica, um comentário breve, ao mesmo tempo que vou apresentar alguns livros que seriam preponderantes para o estudo da mesma. A princípio, ao falar de metafísica, a gente fala de buscar princípios gerais para explicar a realidade. A metafísica ela é uma reflexão sobre a totalidade da realidade. E nesse sentido, a gente tem, como observado pela professora Susana de Castro, no seu livro Ontologia da Zaha, ela divide a metafísica em dois lugares, né? A metafísica geral, que está relacionada à ontologia, ao ser, e a metafísica especial, que nela abrange a cosmologia racional, a teologia racional e a psicologia racional, né? Nesses dois, nesses três, na verdade, ela fala sobre a questão do cosmos, do mundo e do problema da liberdade e da necessidade. Na psicologia racional, sobre a existência e a natureza da alma, e sobre a teologia racional, sobre a existência e a natureza de Deus. Então, obviamente, que a metafísica ela tem outros domínios, como a questão da identidade pessoal, princípio de individuação, sobre o problema dos universais. Então, o campo da metafísica, do estudo da metafísica, é bem vasto, né? Por exemplo, na área da psicologia racional, que entende a filosofia da mente, existem outros desdobramentos no quais a metafísica se debruça. Dando essa conceituação geral naquilo que se refere à metafísica, eu vou começar a apresentar alguns títulos de livros rapidamente, que são essenciais para que você possa estudar metafísica. A princípio eu vou falar de autores ou livros ou trechos de livros que eu não tenho aqui agora, mas que começaram a discussão metafísica, que são os pré-socráticos, né? Nos quais eles buscam um princípio para explicar a realidade, o mundo. E obviamente, muito embora eles falem sobre a physis, né, são questionamentos metafísicos. E há textos publicados pela Loyola, por exemplo, do Parmênides, do Heráclito, que se debruça sobre a questão do movimento. Os dois estão debatendo aí sobre a questão do movimento, e assim como os outros pré-socráticos que colocam esses questionamentos metafísicos. Mas enfim, eu queria falar agora de Platão, né? Eu tenho aqui um livro que é Coleção das Obras Completas, que alguns até falam que Platão foi o metafísico por excelência, né? Ou talvez o primeiro metafísico no sentido mais pontual, né? E eu apresentaria pelo menos alguns diálogos no qual Platão desenvolve essa metafísica. Eu estou aqui com a coleção de obras completas, mas vou apresentar alguns diálogos que seriam pontuais, necessários para você ler-se problemas metafísicos de Platão. Que seria o Fédon, o Fedro, que ele fala sobre a questão do amor, a República, que ele trata sobre a sua ontologia, o Parmênides e o Timeu, né? Obviamente, existem outros diálogos do qual eles debruçam sobre questões metafísicas, mas eu apontaria pelo menos esse. O Timeu sobre, não sei se eu posso dizer, a criação do mundo, né? O Parmênides sobre a sua ontologia, a própria República também sobre a sua ontologia. O Crático, se eu não me engano, sobre a questão da linguagem. E aí você vai ver a influência de Platão, na verdade, em toda a história da filosofia, na questão metafísica, e eu poderia citar até mesmo Agostinho, né, que é de certa maneira influenciado pelo platonismo, né? Um outro livro que eu queria apresentar, não estou com ele aqui agora, mas seria As Enéadas,
do Plotino, que ele debruça sobre a sua ontologia a partir do uno, que vai se desenvolvendo nos devidos graus dos seres na formação. E até onde eu estudei, o neoplatonismo também vai desenvolver a ideia do panteísmo também, né? Mas um outro filósofo que eu poderia apresentar que está relacionado, que é antes de Plotino, seria Aristóteles e a sua metafísica, né? Como o próprio nome diz, né? Eu não vou dar detalhes aqui sobre a questão do nome, metafísica, de onde ele surgiu, mas que Aristóteles começa a desenvolver seu realismo moderado, fazer uma crítica aos seus antecessores, inclusive Platão, aí aos pré-socráticos, e aí ele desenvolve a sua ontologia, a sua teologia na sua metafísica. Aqui nós temos também o De Anima, ou sobre a alma, né, de Aristóteles também, no qual ele vai desenvolver aqui a parte da psicologia racional, né? Um outro livro dele que está relacionado também a questões, de certa maneira envolve questões metafísicas, a sua física, né? E tem o problema também do infinito, né? Que ele desenvolve principalmente no livro 3. E as suas categorias, né? Que também está relacionado a uma discussão metafísica. Um outro autor que se relaciona a essa discussão é Agostinho e as suas confissões, nos quais ele vai desenvolver também o problema sobre o tempo, o problema sobre o problema do mal, e ele vai ter uma resposta que vai ser altamente influenciada nos cristãos e vai resolver demandar também uma discussão posterior a objeções à tese defendida por ele, sobre o problema de Deus, né, ou da criação do mundo. Então, assim, um livro também muito importante para que você possa entender e estudar metafísica. Um outro livro do Agostinho também, o livre-arbítrio, que obviamente que debruça sobre um problema metafísico, que é a questão da liberdade, né? E aí ele vai falar sobre a questão do mau uso da vontade, né? E aí Agostinho também é um grande pensador sobre essa parte da metafísica, que é a questão da liberdade. Um outro livro do Agostinho, principalmente o Contra os Acadêmicos, né? Essa seção aqui ele traz vários, inclusive esse, sobre a questão da prova da existência de Deus, né? E o rebate ao ceticismo que se desenvolveu que poderíamos dizer no platonismo tardio, né, da Academia de Platão. Pessoal, obrigado. No próximo vídeo nós vamos estar apresentando mais livros sobre metafísica. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Abraço.